Futebol. O que eram 10 jogos sem vencer, agora são 6 sem perder, com 2 goleadas consecutivas. Fortaleza começa a virar um pouco da maré que trazia resultados ruins, reage na Libertadores, aconteceu contra o Colo-Colo, reage mais ainda no Campeonato Brasileiro, goleia o Juventude, sai da zona de rebaixamento. Vamos falar um pouquinho de como foi esse Fortaleza 5, Juventude 0 pelo Campeonato Brasileiro. Antes de a gente seguir com o papo, queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. A gente está bem pertinho mesmo da marca de 15 mil inscritos aqui no canal do Caio Costa. Meu muito obrigado mesmo. E peço de coração que você já deixe logo o like, o hype, porque é importante para o canal chegar a mais pessoas, para mais pessoas virem falar sobre futebol por aqui. Pois é, né? Uma hora dessa você já está sabendo o resultado de como o Fortaleza conseguiu fazer 5-0 para cima do Juventude, resultado importantíssimo para efeito imediato de sair logo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e que enche mais ainda de moral uma equipe que vinha de uma goleada diante do Colo-Colo por 4-0 e que na terça-feira faz duelo decisivo na Libertadores contra o Atlético Bucaramanga na Arena Castelão. O cenário que era muito ruim, de que quando a gente falava que a equipe estava evoluindo, vinha um resultado ruim, que o time caía de produção, que não conseguia definir as partidas, nas últimas duas, aliás, eu vou ser até justo, nas últimas 3 partidas o Fortaleza de fato conseguiu dar uma guinada em melhores exibições, afinal de contas aquele empate em 0-0 contra o São Paulo já tinha sido uma atuação mais convincente do que as anteriores. Para esse jogo, nesse sábado, o Vojvoda, para variar, mexe na equipe e tenta fazer algo que é muito importante ao longo de uma temporada. Resgatar nomes, tentar encontrar reforços dentro do próprio elenco. Dessa vez, a gente viu Gaston Ávila reaparecendo no time. Aliás, aqui um adendo. Quando saíram as escalações, eu até brinquei, Juan Pablo Vojvoda do Velho Testamento, né? Sai uma escalação e você vai tentar adivinhar qual é a formatação tática da equipe. Afinal de contas, tinha lá 3 zagueiros, Kusevich, tinha o Gustavo Mancha, tinha o próprio Gaston Ávila, mas ué, cadê o ala esquerda? Qual vai ser o esquema? Vai ser 2 linhas de 4? O que é que vai acontecer? Na verdade, taticamente, ele não mexeu em nada na equipe, o time continuou atuando naquele 4-2-3-1 que a gente conhece, com o Gaston Ávila do lado esquerdo. E aí vem um detalhe, foi muito bem o argentino, quase faz o 2-0, inclusive aproveitando uma falha do lateral direito Everton, do Juventude, e é uma posição interessante. Fortaleza começou o ano gritando que tinha 3 nomes para esse setor. Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, que tinha acabado de chegar, e o Felipe Jonathan. Hoje fica muito claro que o Felipe Jonathan é peça fora, carta fora do baralho. Diogo Barbosa, além de estar lesionado, cá entre nós, nunca assumiu o lugar, nunca foi o dono incontestável da posição. E o Bruno Pacheco, que foi nas últimas 2 temporadas o dono da posição, ainda oscila, teve alguns problemas pessoais, chegou a ficar fora de algumas partidas, é um cara que pode ser muito útil. Mas ali pode ser um vácuo para o Gaston Ávila, que foi protagonista negativo nas finais do Campeonato Cearense, recuperar um espaço dentro do Fortaleza. Até porque na quarta zaga, aí vai ser difícil, o Gustavo Mancha está muito bem, aproveitou esse vácuo que deixou de uma queda de produção do Tite, dos maus momentos do Gaston Ávila, e hoje de novo fez um partidaço, o garoto de 20 anos. Voltando para o jogo, né, e outro jogador interessante que retorna a ser titular foi Pochettino. Pochettino já tinha entrado contra o São Paulo, contra o Colo-Colo, hoje foi titular e fez um bom jogo de novo, inclusive batendo a falta do gol do Lucero, do primeiro gol do Fortaleza. O primeiro gol em que o Fortaleza aproveita a maior deficiência do Juventude, um time que tinha até então 15 gols sofridos, 12 por bola aérea. Fortaleza já abre o placar ali, logo com 2 minutos, o que transformou a linearidade do jogo. Um jogo muito sob controle do Fortaleza em todos os aspectos, desde o apito inicial. Se no primeiro tempo o time nem foi aquela coisa matadora, avassaladora, de atropelar, teve chances muito claras para fazer o 2-0 muito mais cedo do que viria a fazer no segundo tempo, quando, por exemplo, o próprio Gaston Ávila acerta um chute de trivela que passa raspando a trave, quando o Breno Lopes tem suas chances, quando o Lucero tem suas chances, o Fortaleza poderia ter saído do intervalo com um placar muito mais tranquilo do que 1-0. Até mesmo no intervalo, me perguntar, né, você vai mudar? Mudava não, com esse time aí, com essa formação, o Fortaleza pode fazer um segundo tempo ainda melhor. E de fato fez. De fato fez, o Juventude precisou sair, mas não ameaçava o João Ricardo. Foram substituições do Fábio Matias para deixar o time mais leve, mas isso não significou um Juventude efetivo no campo de ataque. Muito pelo contrário, o João Ricardo só vai trabalhar uma defesa lá para os 30 e lá vai fumaça no segundo tempo. Curiosamente, sairia o contra-ataque do terceiro gol do Fortaleza e até demorou para sair o gol, aquele gol siamês ali entre Marinho e Breno Lopes,
Afinal de contas, o Luceiro já tinha perdido chance, já tinha acertado bola do travessão, o Breno Lopes já tinha exigido defesa do Marcão. A goleada de 5-0 ela veio de forma muito, muito natural, o que para mim é um ótimo sinal. Muitas vezes para o time fazer um placar elástico desse, por mais que o adversário seja frágil, ele precisa estar no seu topo, jogando a maior partida para tudo dar certo. Não foi o caso. Fortaleza não precisou fazer um super jogo para ganhar de 5-0 do Juventude. Fez um jogo seguro, as substituições, a entrada do Pikachu, a entrada do Kevin, a entrada do próprio Caleb, que fecharia o placar, que traria até uma cena para lá de comovente, afinal de contas, o Caleb veio sofrendo muito com lesões desde 23, não marcava um gol desde fevereiro do ano passado, quando marcou 2 contra o Iguatu no Campeonato Cearense. Imagina o descarrego que o camisa 10 do Fortaleza teve ali. Mas deram mais sangue ainda para um time que já estava com a partida muito, 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 muito encaminhada. Se você pega um adversário assim, você tenta trucidar. E foi o que o Fortaleza fez. Uma vitória espetacular, que, como eu falei lá no começo do vídeo, traz a gente com um número para lá de interessante. Agora, o Fortaleza acumula 6 jogos seguidos sem perder, depois de 10 partidas sem vencer. É claro que daqueles 4 empates anteriores, tem partidas pavorosas, tem aquele 1-1 contra o Retrô que foi uma coisa horrorosa. Mas você vai recuperando confiança. Ah, quem vai dizer, pô, mas o Colo-Colo não tá bem, o Juventude não tá bem. O Fortaleza jogou contra equipes frágeis e não conseguiu executar o que executou contra esses dois times. E jogos importantes em termos de classificação. Contra o Colo-Colo, numa Libertadores de fase curta, de 6 jogos da primeira fase, você tinha que vencer para chegar com a faca e o queijo na mão, como vai ter contra o Bucaramanga. E você atuar na Série A, por mais que seja apenas a 8ª rodada, estando na zona de rebaixamento e ter a chance de sair logo, jogar logo esse problema para o próprio Juventude, que agora, na verdade, torce contra o Mirassol para não ficar na zona, melhor ainda, porque dá mais tranquilidade para ir trabalhar e encontrar soluções para os próximos jogos. Lembrando que o jogo de terça-feira contra o Bucaramanga vale diretamente, por que não, uma vaga nas 8ª de final de Copa Libertadores. O torcedor usa muito a frase virou a chave. Não sei, a gente não sabe o que vai acontecer nos jogos seguintes. Mas não dá para não valorizar, e para o torcedor não comemorar, mas a gente que analisa, não valorizar o retrospecto dos últimos 2 jogos. Não é acidente de percurso marcar 9 gols em 2 partidas, e o Fortaleza o fez. Então é necessário trazer aquela competitividade, eu falei isso depois do jogo contra o São Paulo, pegar a competitividade do jogo contra o São Paulo para as partidas seguintes e aí fazer mais ajustes para melhorar ainda mais os resultados. O resultado não tinha vindo contra o São Paulo, mas veio com chave de ouro contra Colo-Colo e contra o Juventude, e agora todo o foco em cima do Bucaramanga, que é o próximo adversário do Tricolor, na próxima terça-feira. Nota interessante, o Luceiro chega a 4 gols em 4 jogos, é isso mesmo, parecia depois de uma seca danada sem marcar. Essa do Fortaleza, de 6 jogos agora sem perder com 2 vitórias consecutivas, o time passa a ter 5 gols de saldo no Campeonato Brasileiro. Uma semana muito boa para o time de Juan Pablo Vojvoda, desde o empate contra o São Paulo até a goleada de hoje. Parece que o Fortaleza vai reencontrando o seu melhor encaixe, o seu melhor jogo e a sua confiança, que faltou muitas vezes em algumas das partidas que o time foi mal. A confiança vai voltando e a chance do time reagir nas competições, na competição no Brasileiro, na Libertadores do time também, aumenta mais ainda. De novo, agradecer a cada um de vocês que está inscrito por aqui, meu muito, muito obrigado mesmo de coração. Peço que você deixe o like, que você deixe o hype e principalmente deixe a sua opinião. Vamos falar um pouquinho sobre futebol, o que é que você achou dessa goleada do Fortaleza para cima da equipe do Juventude. Forte abraço, estamos falando sobre futebol o tempo todo por aqui.